Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que aqui vieram e conosco participam, desde a Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, na Diocese de Crato e na cidade, vocês que de casa nos acompanham de alguma forma e o fazem com toda a atenção, com toda a diligência e inteireza. Hoje é um dia especial, sabemos nós, pelas razões conhecidas, e por isso mesmo aqui estamos, solenemente, porém com humildade, mas com muita presença, e uma presença muito atenta, porque o dia pede e espera isso de nós. Permitam-me umas breves palavras que nos ajudam a compreender a importância das chamadas aparições de Nossa Senhora ao longo da história e, sobretudo, a importância que elas revelam ter para nós, homens e mulheres de fé, devotos e devotas da Mãe de Deus. Lembro-me, como se fosse hoje, que em 2017, por ocasião da celebração dos 100 anos das aparições em Fátima, tive a oportunidade grata de lá estar e o Papa Francisco celebrou conosco. Havia cerca de 1000 sacerdotes no recinto. Ele chegou num silêncio profundo de aproximadamente 500.000 pessoas que lá estavam. Entrou, caminhando vagarosamente, e o silêncio o acompanhava. Prostrou-se diante da imagem de Fátima e ali ficou, debruçado ao chão, por uns 4 ou 5 minutos. O silêncio continuava. Ele se levanta, volta-se para o público, toma o microfone e diz: "Temos mãe", e repete por 2 vezes: "Temos mãe". Essa é a primeira grande revelação que as aparições de Nossa Senhora de Fátima pelo mundo afora nos faz a todos nós. É muito bom ter um pai, mas uma mãe nos faz muita falta. É imprescindível a presença da mãe. E mesmo quando ela nos falta por alguma razão muito humana, compreensível, continua clamando a sua presença, continua chegando, batendo a nossa porta, hoje, amanhã e sempre, porque a mãe precisa estar ao lado dos filhos por muito tempo. Temos mãe, e é uma mãe que é mãe de todos, não é apenas a minha mãe, não é apenas a mãe da minha família, não é apenas a mãe dos meus amigos, do meu grupo de amizade, não é apenas a mãe daquelas pessoas que fazem parte do meu ciclo de convivência e de conveniência. Ela goza dessa universalidade da presença em nosso meio, a mesma universalidade da presença de Deus. Ela vem para todos, ninguém está fora do amparo maternal de Maria. E essa presença universal, ela tem uma ênfase no particular. Qual é o particular com que Maria mais se preocupa e a quem ela mais se dedica? É o mundo, o universo dos empobrecidos, dos pequenos, dos sofredores, dos mais necessitados. Lá em Guadalupe, ela vem para os índios, porque os índios precisavam da presença de uma defensora. Aliás, Nossa Senhora de Guadalupe não tem esse nome originalmente. Ganhou esse nome porque era o nome conhecido, mais próximo da fonética da sua aparição original, que era a Senhora de Tiequatechupi. Ora, os espanhóis não entenderam bem, na língua dos índios, aquela palavra. E Tiequatechupi significa, ao pé da letra, aquela que te defende daqueles que te atacam. O povo
estava sendo atacado, ameaçado, espezinhado, explorado, sacrificado, literalmente, pela presença da ganância dos colonizadores espanhóis. Maria se apresenta como a mãe que veio para defendê-los. Depois, continua, em Aparecida, ela aparece negra, para defender, na época, os escravos, para libertar os negros da escravatura, para dizer que estava do seu lado, no seu sofrimento, na sua angústia, nas injustiças que pesavam sobre eles. Em Lourdes, ela tem um viés muito particular, vem para atender os doentes do mundo inteiro. É muito comum encontrarmos em Lourdes uma multidão de pessoas de cadeiras de rodas, para mostrar que são esses sofredores que Maria também vem proteger. Em Fátima, ela vem proteger-nos da guerra, das consequências, dos horrores da guerra. E por incrível que pareça, na ocasião em que ela aparece em Fátima como rainha da paz, promotora e promovedora da paz, a Rússia estava envolvida nos conflitos daquela época, coincidindo com as coisas que nos acontecem na atualidade. Então, assim como Jesus fez seu filho, assim como fazem todas as mães, gostam igualmente dos filhos, mas cuidam preferentemente, mais de perto, com mais carinho, com mais afago, daqueles filhos que são frágeis, mais problemáticos, que precisam mais delas. E às vezes essa dedicação aos filhos menores, os filhos carentes, os filhos meio atrapalhados, os filhos que não deram certo na vida, que não progrediram, que não se formaram, que não têm um emprego, que não têm um meio de sustentação, ou então filhos fracos da cabeça e do coração, alguns filhos cheios de vícios e problemas pessoais, é para esses que as mães se dedicam mais, a ponto de arrancar até mesmo uma ponta de ciúme da parte dos outros. A mãe só gosta deles, só está com eles, só liga para eles, só dá atenção a estes. E nós? Assim é a mãe como Deus o fez. Uma mãe que sabe ser uma presença diferente para filhos que vivem situações diferentes e vivem necessidades igualmente distintas. Ela age como Jesus agia. Vocês se lembram da ação de Jesus? Veio para dar vista aos cegos, porque os cegos precisam de vista, essencialmente. Veio para fazer os surdos ouvirem, porque é de destapar os ouvidos que os surdos precisam, primeiramente. Veio para que os coxos e aleijados pudessem se mover e andar, porque é isso que eles querem. Veio para anunciar a libertação a todos os pobres e sofredores. Com isso, Maria ilumina as nossas ações relativamente aos outros, porque às vezes a caridade da gente, quando a gente se dirige às pessoas e quer ajudá-las, nem sempre é uma caridade correta, porque às vezes nós ajudamos a partir do nosso crivo, da nossa perspectiva, de como nós enxergamos, como nós queríamos ser ajudados, mas aí somos nós que estamos à frente, não são as pessoas que precisam da nossa ajuda que falam. O que fala, a centralidade é nossa, o protagonismo é nosso. E aquela palavra que diz assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Nunca vi algo tão errado na minha vida. Parece bonito e muito certo, mas não é. Porque quando eu faço aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim, sou eu que estou de novo à frente. É um egoísmo puro. Eu tenho que fazer aos outros aquilo que os outros gostariam, ponto final. Aquilo de que os outros precisam. As demandas dos outros têm que ser acudidas e atendidas por mim. Aí são os outros que vão estar à frente. São os outros que vão ganhar centralidade e protagonismo, e não eu e as minhas necessidades e desejos pessoais. Maria
como Jesus dava às pessoas aquilo que as pessoas de fato precisavam e tanto desejavam para melhorar a sua condição de vida, como seres desse mundo, mas também como seres da eternidade. Então a pergunta que a gente deve fazer sempre, quando alguém nos pede, quando a gente vai ajudar alguém, ou vai dar um presente, uma prenda a quem quer que seja, espontaneamente, é: como é que eu posso lhe ajudar? O que é que você acha que eu posso fazer por você? De que mais você está precisando nesse exato momento? E escutar a resposta que vem de lá para cá. Aí eu tenho tudo para acertar naquilo que é uma necessidade alheia e não fazer valer aquilo que é um desejo puramente meu. E nisso reside, por exemplo, aqueles presentes que no tempo do aniversário a gente ganha. A gente ganha tanto presente que ninguém nunca nos perguntou, nem de longe, nem por tabela, a alguém que nos conhece de perto, se realmente nós precisamos daquilo lá. E às vezes nós gastamos um dinheiro imenso para comprar uma coisa que o outro nunca vai utilizar. Não é do feitio dele, não faz parte da necessidade dele, não bate com ele, não cria identificação com ele. Então é preciso que a gente consiga trabalhar a partir dessa dimensão, fazer aquilo que de fato os outros precisam que nós façamos por eles. Não fazer como aquela criança que chegou na sala de aula em plena segunda-feira e a professora pergunta: João, me conte aí qual foi a sua boa ação desse final de semana. Ele pensou um pouquinho e disse: professora, eu ajudei uma senhora bem velhinha a atravessar uma rua larga, cheia de movimento. E a professora disse: foi fácil ou foi difícil para você? Ele disse: foi difícil, professora, porque a mulher não queria ir de jeito nenhum. Ajude a atravessar quem precisa atravessar, quem quer atravessar, quem está à procura de alguém para segurar em seu braço e levá-la de um lado para outro. E a gente, por incrível que pareça, faz o contrário o tempo inteiro. Tem uma boa intenção, mas na hora de realizá-la, o faz de uma forma equivocada. Então é importante alinhar a nossa intenção, a nossa prática e a expectativa real, verdadeira, de quem espera algo de nós. Depois, nas aparições, Maria é uma mãe presente de modo constante, contínuo, sistemático. Não é daquelas que aparecem uma vez, depois somem para nunca mais voltar. Podem observar isso. Ela vem de tempos em tempos, mas vem. Ao longo de toda a caminhada da igreja, de toda a história do povo de Deus, está sempre vindo. Talvez seja uma maneira que ela encontrou de não nos deixar esquecer quem somos nós de verdade, da nossa essência espiritual, da casa de onde viemos e para a qual todos nós somos destinados. Porque a pior desgraça que pode se abater contra uma pessoa é essa pessoa esquecer quem ela é. É identificar-se de tal maneira com um amontoado de coisas que não pertencem absolutamente a ela. Não pertencem, estão fora dela. Apenas vão ali se justapondo nela, mas não fazem parte da sua essência. É adquirir uma espécie de Alzheimer espiritual. E muitos de nós vivemos um Alzheimer desse. Por isso que todos os dias é urgente que nós estejamos lembrados de quem nós somos, de que nós não somos daqui e não viemos para ficar. Eu não sou daqui, não vim para ficar. O meu endereço, a minha residência não é rua tal, número tal, bairro tal, CEP tal, cidade tal. O meu endereço é a eternidade. Eu sou um cidadão do infinito. E foi com essa destinação que eu vim marcado desde o princípio. Maria está sempre nos lembrando, com a sua presença recorrente em nosso meio, nas chamadas aparições, dessa verdade que somos nós. Uma verdade inalienável, da qual nós não podemos prescindir em nenhum momento da nossa vida. Isso é tão importante que eu costumo dizer que às vezes, quem sabe, seria interessante a gente fazer uma placazinha assim, uma tabuleta, com inscrição, uns dizeres.
uma cartolina. Faz tempo que eu vi cartolina, viu? E aí colocar na frente da cama da gente, mais ou menos assim, quando a gente acordar, ver: hoje, somente hoje, não esqueça quem você é. Porque essa doença do esquecimento é um padecimento terrível. E a gente acorda uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, a vida inteira, perdidos da gente mesmo, sem saber, esquecemos-nos de quem somos. E aí, quando a gente não sabe quem a gente é, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve de estrada, mas eu não chego a lugar nenhum. Maria nos aponta para isso. Maria, nas suas aparições recorrentes, não nos deixa desviar ou fugir de nós mesmos por muito tempo. Tão logo ela se despede, ela já está preparando uma outra vinda. E foi assim que aconteceu ao longo de toda a história. É como se ela estivesse puxando as nossas orelhas, chamando a nossa atenção de novo e mais outra vez, nos fazendo olhar para aquilo que de mais importante e de mais interessante nos acontece. Olhar para o que de fato importa. As nossas mães, em geral, fazem isso conosco. A minha fez isso comigo, para que eu não me desviasse do meu futuro, dos meus estudos, da atenção às coisas que de fato cada tempo me pedia atenção. Me lembro que em Jardim, quando eu tinha 13, 14 anos, aqueles namoricos de adolescente, que a gente vai para a praça, e eu ia para a praça, na Praça da Matriz, lá com uma jovem também um pouco mais velha, 1 ano mais velha do que eu, e bem tranquilo, aqueles namoros de 1 metro de distância, né, que a gente fica olhando para o outro, de vez em quando pega na mão, mas aquilo era muito interessante, aquilo nos ativava bastante a emoção. E aí minha mãe aparece lá na praça, me pega pelo braço: vamos para casa, está muito novo para namorar. E com educação manda a menina para a casa dela, e depois ainda diz para o pai e para a mãe, para segurar a filha em casa. A mãe da gente protege a gente assim. É hora de estudar, está muito pequeno para isso, não vá se envolver, não vá se perder nessa estrada no começo da sua jornada. E quando eu estava em Recife, também estudando, e aí já com 16, 17 anos, e aí um outro namorinho, um pouquinho mais sério, mais crescido, e aí minha mãe também vai lá e faz a mesma coisa, só que não vai conversar comigo nem com a menina, vai conversar com a mãe dela diretamente. Meu filho está aqui em Recife, é para estudar, não é para namorar, muito menos para casar. Então não pense que a senhora vai casar sua filha com ele, que não vai, entendeu? E se ela tivesse intenção, está perdendo seu tempo. Em 2 tempos a menina foi embora, porque queria de fato era casar. As mães cuidam da gente com essa propriedade, esse rigor, mas também com muita sutileza, muita delicadeza, muito jogo de cintura, que somente elas têm. E é o jeito que somente elas podem fazer e fazem, com eficácia e com eficiência, naturalmente. Por fim, Maria é o arquétipo, ou seja, a representação da deusa mãe, por assim dizer, que vem complementar o Deus Pai, Abá, papaizinho que nós temos. É uma mulher que viveu como todas as outras, porém é alguém que, por uma escolha do próprio Criador, manifesta uma presença maior da divindade dentro dela. Nesse sentido, ela se diferencia de todas as outras mulheres. Me lembro de João Cláudio Moreno, que alguns de vocês conhecem, um grande humorista do Piauí. Ele dizia que veio dar um show aqui, fazer um show aqui em Juazeiro. De fato, ele veio para 2 romarias grandes e foi um espetáculo. Numa dessas vezes ele vinha no avião para pousar em Juazeiro, sentou-se ao lado de uma senhora, cabelos grandes, vestido comprido, Bíblia debaixo do braço, e a mulher perguntou: o senhor vai para onde? Ele disse: vou descer em Juazeiro fazer um show para a minha mãe das dores. Tirou o chapéuzinho que ele levava na cabeça quando foi falar mãe das dores. E aí a mulher começou a implicar com ele, era uma evangélica, e dizendo: mas olha, vocês exaltam muito Maria como mãe de Jesus, como a Nossa Senhora. Ela é uma mulher como outra qualquer, dignidade ela tem, mas igual a das outras.
Por que essa exaltação? E a mulher começou a falar e debulhou um rosário inteiro contra essa ideia de Nossa Senhora ser diferente das outras mulheres e mães. João Cláudio diz no testemunho dele que ele ficou só escutando. Ele estava muito cansado de outros shows, não queria muito puxar a conversa, incumpridar a conversa. Quando chegou em Juazeiro, ele pegou a malinha dele, da bagageira, foi descendo. A mulher ia seguir viagem para São Paulo, ficou lá dentro. Quando ele estava se levantando para sair, eu acho que a mulher se arrependeu um pouquinho de dizer tanta coisa para ele sobre Nossa Senhora, que disse: olha, você vai aí descer, mas aquilo que eu falei para você, viu, leve em conta, mas me desculpe se eu fui muito exigente com você, se eu fui muito dura. Nós continuamos irmãos do mesmo jeito, viu? Eu e você. Ele olhou para ela e disse: só por parte de pai, que a senhora não tem mãe? Maria é essa mãe. E como dizia Padre Zezinho, não é deusa, não é maior que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, nesse mundo, ninguém foi maior. Maria é sinal de unidade da igreja, assim como seu filho, mas também é sinal de contradição. Não é à toa que é em torno da figura dela que acontecem os grandes embates, discussões, desentendimentos entre nós católicos e outros cristãos de denominações as mais distintas. Aliás, nós somos possuidores, quando eu falo nós, somos nós católicos, de 3 marcas registradas e preponderantes, e que só nós católicos possuímos. A primeira é o Papa. Nenhuma igreja tem um sinal de unidade tão forte quanto a do Papa. Depois a Eucaristia, que ainda que as outras igrejas se utilizem desse expediente da partilha do pão nos seus cultos e celebrações, mas nunca com a mesma concepção que nós o fazemos, como corpo e sangue reais de Jesus Cristo, naquelas espécies do pão e do vinho. E a terceira marca preponderante, além do Papa e da Eucaristia, é Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, é Nossa Senhora. Mas aqui vai um adendo, que isso não nos envaideça, que isso não nos faça orgulhosos, que isso não nos faça arrogantes em relação a quem quer que seja de outra confissão de fé, mas antes nos ajude a ser melhores pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.